A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor. E damos continuidade aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, até o versículo 6, do 1 ao 6. Amados, vamos estar lendo o que o apóstolo Paulo tem nos dito. O tema é o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui a palavra do Senhor diz assim: amados, não dê crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não os ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que mais uma vez aqui nós vemos apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 4, com muito amor. Esse livro é o livro do amor. Titulamos o livro do amor. Sempre com muito amor e carinho, ele se dirigindo às pessoas, aos discípulos, à humanidade. E hoje ele está aqui também, através dos nossos lábios, sendo pronunciado esta palavra gloriosa. Como diz, amados, não dê crédito a qualquer espírito. Esse ensinamento, há anos e anos atrás, esta palavra foi dita através do apóstolo João, direto da parte do Pai, escrevendo esta carta, ensinando a eles que tivesse cuidado. Amados, não dê crédito. Olha, cuidado, não dê ouvido, preste atenção a qualquer espírito, fica atento. Fica atento, não dê crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem que é crente. Nós vamos deixar que todos que falam de Deus são de Deus. Nem todos. É por isso que o nosso amado João está ensinando a eles. Não dê crédito, toma cuidado, presta atenção. Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Quantos nós estamos vendo, estamos falando direto, dando continuidade nesse livro amado, maravilhoso, riquíssimo para nossas vidas. E o Senhor tem falado gloriosamente com a minha vida também, porque eu também preciso da sua palavra.
Eu preciso ouvir o que eu prego. Eu preciso dar crédito àquilo que eu também estou passando para os meus amados irmãos também, e para aqueles também ouvintes também que nos ouvem. Então, nós estamos aqui vendo que ele não tem crédito. Hoje nós vemos quantos, né, como se diz, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Eu tenho dito que é de puxar com o rodo. É homens e mulheres que têm deixado, infelizmente, a carne dominar, o inimigo ensimiscer de uma forma terrível, enganando as pessoas e as pessoas deixando ser enganadas. Nós vimos que ele diz: não dê crédito, provem. Hoje em dia, nós temos que estar provando, nós temos que perguntar ao Senhor: é de Deus? Vem do Senhor? Porque muitas vezes parecem, mas não é. Parece que é crente, mas não é. Parece que está falando realmente de Deus com seriedade, mas não é. Então, o que nós temos que fazer? Sozinhos, nós não conseguimos discernir nada. Sozinhos, nós não podemos ter revelação de nada. Mas se nós buscarmos um Senhor, dai-nos discernimento do Espírito, Senhor. Dá este dom para discernir, para provar o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Para que nós não venhamos a ser enganados. Para que não venha a ser roubado a minha, a tua, a nossa coroa. Infelizmente, amados, se naquela época sempre o mal existiu, desde que o pecado entrou no mundo, então o mal sempre existirá. Somente aumentou mais e mais, mas ele vem de lá de trás e vem continuando fazendo mal ao ser humano. Então nós vimos aqui, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo ser humano, todos nós, todo aquele que confessa, todo aquele que diz que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo aquele que diz. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Aquele que não diz. Na hora que nós paramos e pensamos, será que existe alguém? Tudo que Jesus fez, desceu, morreu na cruz, a sua história tão real, escrita no livro, não tem como dizer que foi somente uma lenda, que foi somente uma história, como do Chapeuzinho Vermelho e outras historinhas mais, de ilusões. Namaigo Bega, Tchanemonde, sai, não! É real! Queira você ou não, queira eu não, é real, ele veio, ele é real, e temos que confessar que ele é real, que Jesus existe, que ele é real. E aquele que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Então, há diferença ou não há diferença? É isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que provar, prestar atenção, ver, cuidarmos, estudar a Bíblia, como eu disse numa live passada, fazer a lição de casa, ler a Bíblia, orar, jejuar, estudar a palavra, ver ela, fazer a lição de casa, para quando vir as provas, os falsos profetas, os enganadores, tentando enganar, nós estamos feito a lição, nós não vamos deixar ser enganados, amados. Então nós vimos aqui a palavra do Senhor. Procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria.
e que agora já está no mundo. Olha, quantos anos faz que o profeta João escreveu este livro? E essa palavra continua soando em nossas vidas, como se ele tivesse escrevido essa carta agora mesmo para nós. Pelo contrário, se este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então já está no mundo desde o princípio. Então, nós, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Aí, mais uma vez, com muito carinho, filhinhos, amados filhinhos, vocês são de Deus, venceram os falsos profetas. Será que eu e você, nós, somos de Deus? Estamos enfrentando o falso profeta, estamos vencendo, não dando créditos aos falsos profetas? Será que nós podemos dizer, ou o próprio Deus pode dizer, filhinhos, vocês venceram, vocês estão vencendo, porque ainda estamos neste mundo e vamos vencendo. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Agora preste atenção, Jesus, quem que ele está falando? Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em vocês? Quem está em nós? Deus. Se ele está em nós, ele é maior. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Quem que está no mundo? Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas. Então nós vimos que ele é maior. Não vale a pena nós estarmos com um que é maior. Não vale a pena andar com Deus que é dono de tudo e tudo está nas tuas mãos, que ele é maior. E nós podemos vencer. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo não os ouve. E o mundo os ouve. Amados, quantas mensagens, podemos dizer, pessoas que estão postando coisas umas piores do que as outras, que não têm fundamento, que não crescemos, não fortalece, que estão tentando roubar a nossa coroa. Quantos procedem do mundo? E como eles o procedem? Com distrações, com bandejas recheadas. Nós podemos ver, por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, as pessoas que não deixam com que Jesus entre em seu coração, que não tem ele em sua vida, como diz, por aquele que está em vocês, é maior do que daquele que está no mundo. Então, se nós deixarmos ele, nós não somos enganados. E como se diz mais, nós somos do Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Olha cá, aqui. Nós somos de Deus. Será que eu e você, nós somos de Deus? Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Então tem como nós entender e ver o que é de Deus, o que é do mundo. O que é de Deus, o que é de Satanás, do diabo. Tem como eu e você nos discernir. Se nós não temos esse discernimento, nós pedimos ao Pai, dai-nos sabedoria. O espírito da verdade e o espírito do erro, que nós podemos ter, provar e ver o que provém dele. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. Te amamos.